Olá, irmãos e irmãs. Boa noite. Agora é noite. 20 horas. Eu avisei aí, né, que eu ia atrasar e realmente corri muito hoje e agora já no final veio um pedreiro aqui arrumar um monte de coisas aqui em casa, né, porque a gente está esperando visita para ficar um tempo aqui, pastor Anselmo, pastora Miriam, e aí a gente tem que acertar umas coisinhas, né? Adaptar a casa. Então ele veio já 6 horas e eu já estava com o dia atropelado, atropelou mais ainda, né? Mas eu espero que vocês estejam bem. Agora nós vamos poder dar continuidade ao nosso estudo. Semana passada não tive mesmo condição de gravar o estudo. Peguei uma gripe fortíssima. Eu até depois, quando eu já estava no quarto, quinto dia, eu falei assim, puxa, eu devia ter feito teste de Covid, né? Porque a gente está tendo casos de Covid, mais branda e tudo mais, mas nós estamos tendo casos. Mas eu não fiz e dizem que depois de 2, 3 dias, o exame não é assim taxativo, ele costuma dar falso positivo ou falso negativo. Então, eu não fiz o teste, mas eu fiquei muito ruim. Domingo eu não consegui ir à igreja. Não, eu fui na parte da manhã, tomei a ceia, à noite eu não aguentei. Eu não pude ir, estava mesmo muito ruim. Aí eu já tinha uma consulta marcada com a doutora Nadezhda, né, otorrino. Aí fui lá, ela me examinou, me virou de cabeça para baixo e tal, me encheu de remédio. Inclusive, eu estou tomando antibiótico, 10 dias de antibiótico, eu estou acho que no 4º dia, e um monte de remédios fitoterápicos, coisas para o nariz, né, para lubrificar a narina. E ela disse que a minha narina estava muito inchada, e graças a Deus, agora eu estou me sentindo bem, estou sentindo que eu fiquei livre da gripe. E eu falei para ela, eu cheguei e falei, doutora, eu vim aqui e não tão preocupada com a gripe que eu estou tendo, porque eu estou sentindo que ela já está indo para o final. Mas eu estou preocupada porque eu gripei, que eu me lembre, esse ano, né? Desde o começo do ano eu gripando, mas especificamente junho, julho, agosto, setembro. Eu comecei a gripar dia 28 de setembro, domingo, quando eu saí da igreja, dia do meu aniversário, olha que presente. Saí da igreja com a garganta queimando, ardendo, e de setembro ela emendou para outubro, entendeu? E eu falei para ela, não posso continuar ficando assim. Então ela me deu ela falou que é uma vacina, só que é vacina via oral, comprimido, para tomar durante 30 dias. E eu estou tomando na esperança que ela impeça a recidiva, né? Que eu não fique mais gripada, porque é muito complicado, né? Mas tudo bem. Dito isto, só para esclarecer, para vocês, justificar e pedir perdão, né, e não foi a primeira vez, né? Porque por causa de gripe eu não pude gravar para vocês. Eu até tentei na semana passada, na sexta-feira, vocês não sabem disso. Eu comecei a gravar, gente, fiquei rouca, comecei a tossir, entrei no acesso de tosse. Eu falei, não tem condição, não vai dar para eu gravar. Então eu apaguei e não gravei, né? Então, é isso aí. Aliás, eu nem sei se isso foi na última sexta ou foi na outra, né? Que eu acabei gravando no domingo, né? Nem me lembro mais. Mas é isso aí. É só para justificar para vocês, né, a situação. E a gente está aí, né? A vida continua. Hoje foi um dia para nós, da Igreja Metodista do Retiro, um dia muito triste. Nós perdemos uma irmã, Ivanise, o pessoal chamava ela de Wanda, tinha um apelido de Wanda, mãe do Akbar, que morreu assim. É um negócio inexplicável, né? É para a gente ficar meditando o que é a vida da gente, que a gente realmente é nada. Ela saiu com a amiga, ela morava ali na Vila Mori, pegou um ônibus com a amiga, vamos lá no Parque Sul, no Shopping Parque Sul, vamos lá na van. Aí entrou lá na van com a amiga,
nunca teve problema de coração. Quando estava indo no ônibus, ela disse que começou a sentir assim um negócio ruim, opressão aqui, dor assim, dor nas costas. Mas continuaram a viagem, foram para a van. Chegou lá na van, ela viu uma batedeira de bolo e achou que o preço estava bom. Comprou, passou o cartão. Quando devolveram o cartão para ela, que ela ia botar na bolsa, ela já caiu praticamente morta. Falaram que era uma insuficiência respiratória, mas praticamente morta. Uma mulher com saúde. No domingo ela esteve na igreja, eu brinquei com ela e tal. Então é coisa assim que traz tristeza pra gente, né? Ela só tinha um marido e 2 filhos casados e 3 netos. Ela só tinha homem na família dela, né? E é triste, mas a gente tem que pensar nisso, sabe, meus irmãos? Que a vida da gente é um sopro. E quando Deus tira esse sopro, acabou. Então, sabe, eu sei que muitos de nós aqui, né, somos apocalípticos, né? A gente fica lendo Apocalipse, fica vendo as notícias, e agora esse acordo de paz, será que já começou, né, os 7 anos e tal, e o terceiro templo que está sendo, está falando que está sendo construído, não está não, tá gente, não está. Porque o terceiro templo vai ser construído onde tem a Mesquita de Omar, que é aquela cúpula, aquele templo de cúpula dourada. E o templo de cúpula dourada ainda está lá. Então, o terceiro templo não está ainda sendo construído. Ele vai ser depois que houver um acordo mesmo de paz, que os palestinos e os muçulmanos aceitem que Israel derrube aquele templo e construa o terceiro templo deles. Mas não vai ser nesse acordo de paz que estão dizendo aí. Esse acordo de paz que o Trump está costurando é um primeiro passo, é um passo pequeno para a paz, que eles estão dizendo que vai durar 7 anos, e eu entendo, digo eu não espírito, que não vai durar 7 anos. Tá bom, gente? Então a gente fica muito preocupado. Tá chegando, será o arrebatamento? Meu irmão, você pode morrer agora. Eu posso aqui falando com vocês, de repente, ter um treco aqui e morrer. Então, vamos cuidar da nossa vida espiritual, vamos ser mais sérios, sabe? No nosso comprometimento com Deus, no nosso amor a Deus e à obra de Deus. Vamos procurar evangelizar, vamos procurar trabalhar na obra do Senhor para ganhar outras pessoas, para que a gente não chegue diante do Pai com as mãos vazias. E a nossa chegada diante do Pai, só Ele sabe o dia e a hora, tá bom? É só sabe como é que é, né? Quando a gente vai assim num velório e numa situação que traz mesmo para a gente assim, é uma profunda reflexão sobre a vida, né? Mas vamos lá. Nós estamos, então, finalmente, né, no capítulo 2, estudando a partir do versículo 18 sobre a criação da mulher. Já falei para vocês também já sabem disso, que a mulher, né, foi tirada da costela de Adão, que Deus deu um profundo sono em Adão, e Adão foi, né, como diz o pastor Augusto Nicodemos, foi a primeira anestesia conhecida, né? Ele dormiu profundamente, Deus tirou uma costela, botou carne ali no lugar, e daquela costela fez a mulher, né? Então, é interessante que já tem contestação com relação a isso, né? Mas nós somos de Deus, nós acreditamos na palavra de Deus, não é isso? Então, desculpa, tá, gente? Se você já sabe, é só começar a gravar, eu começo a tossir. Então, nós terminamos no nosso último encontro, que foi no dia 27, que foi no domingo, foi 27 de setembro, eu terminei falando sobre uma conclusão muito interessante de um cara chamado Matthews Henry, que é muito, muito conhecido, essa conclusão dele, né?
E até o Agostinho, pai da igreja, no século IV, ele repetiu isso, né? Que a mulher não foi feita da cabeça do homem para dominá-lo e nem dos seus pés para ser pisoteada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, debaixo do braço para ser protegida e perto do coração para ser amado. Muito poético isso, né? Deixa eu acertar aqui. Muito poético isso, né? Muito bacana da gente pensar desse jeito. Então foi assim que nós paramos no dia 27 de setembro. Vamos continuar mais um pouco, porque eu não quero simplesmente falar para vocês sobre a criação da mulher. Eu quero avançar um pouquinho mais para a gente entender alguns princípios bíblicos no que diz respeito ao casamento, o relacionamento do homem com a mulher e no sentido de relacionamento envolvendo a proteção e o cuidado, tá? Do homem para com a sua mulher e da mulher para com o homem. Digamos assim, o compromisso, melhor dizendo, né? O compromisso que eles passam a ter agora em razão do casamento. É isso que eu quero ver com vocês, né, em cima do pensamento, do estudo, né, que eu estou acompanhando aqui do reverendo Augusto Nicodemos. Então, olha só, quando Deus apresenta para o homem a mulher, a exclamação que o homem faz quando ele acorda é a primeira reação, é a primeira reação que o homem tem na forma de um poema. De um poema. Não aparece na tradução no grego, mas no hebraico ele é como se fosse um poema. Ele começa dizendo, e mais uma vez a nossa tradução ela não é fiel, diz aí no verso 23, quer ver? Vou ler para vocês, eu estou lendo o capítulo 2 de Gênesis, no versículo 23. Deixa eu ver aqui que a minha vista não ajuda. Vamos lá. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Bacana isso, né? Então isso aqui, essa é a nossa tradução, tá? Ele diz, esta afinal. A tradução correta seria essa finalmente, né? Como está, por exemplo, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, na nova versão transformadora. Eu não procurei porque eu não tenho essa versão transformadora. Ou então na tradução na linguagem de hoje. Essa eu tenho, vocês devem ter também, né? Seria mais ou menos assim, agora sim, né? Agora sim. Né? Ou então, como está na nova versão internacional, que diz assim, esta sim. Olha que coisa, né? Quer dizer, finalmente, agora sim, esta sim, olha, né? Então, quando o homem acorda e diz sim, é isso exatamente, isso que eu estava esperando. Lembra quando eu falei para vocês que quando Deus, antes de botar Adão naquele sono profundo e tirar a costela, Deus fez com que Adão pensasse que ele realmente estava sozinho, precisava de uma companheira. Como é que Deus fez isso? Já falei para vocês. Deus conduziu os animais, todo tipo de animal que ele havia criado, que ele havia mandado a terra produzir, selváticos, né, domésticos, os que rastejavam. Deus mandou que viessem o casal, né, o macho e fêmea dos animais, e passasse diante de Adão para que Adão desse nome para eles. E assim foi feito. Adão foi dando nome, e Adão começou a perceber, poxa vida, né, tem o macho, tem a fêmea, aqui só tem o macho. Como é que é isso, né? Então, eu acho que Deus começou a despertar em Adão esse desejo, essa vontade de ter uma que lhe fosse igual. Então, quando ele acorda desse sono profundo e Deus lhe apresenta a mulher, ele diz, finalmente. É tipo assim, é exatamente isso que eu estava esperando.
Alguém que fosse igual a mim, como os animais têm um seu semelhante, uma sua semelhante. A mulher tem um seu semelhante, o homem tem a sua semelhante. Então, era o que eu estava esperando. E aí ele faz esse poema em hebraico. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Bonita essa expressão, né? Ele ficou felicíssimo, né? Felicíssimo de ter recebido esse presente de Deus. Eu fico falando assim, lembro do pastor Cláudio Duarte. Ele é muito, né? Ele é um humorista, né? É um pastor humorista, né? Faz sermões de humor. E ele dizendo que Adão estava no Éden, tranquilão, felizão da vida. Aí Deus olhou e falou assim, Adão, você está muito feliz, eu vou te arrumar um problema. E aí criou uma mulher. Brincadeira dele lá, né? Porque Adão achou maravilhoso isso, né? Não entrou nessa do pastor Cláudio Duarte, não, tá? Então, vamos analisar aqui. Não é interessante que uma das primeiras atividades culturais do homem, depois de um exercício, né, de taxonomia, né, poesia, ele exclama, ele diz, ele cria uma pessoa. A mulher deve ter sido tão bela, tão maravilhosa, que ele prorrompeu em poesia louvando a Deus por isto. Um exercício que ele fez, né, de taxonomia, né, de poesia. Então, ele cria ali um poema, ele cria uma poesia, porque a mulher que Deus fez para ele era maravilhosa, né? E ele começou já a louvar a Deus e agradecer a Deus por isso. Talvez seja por isso que as mulheres reclamam que os seus maridos não sejam tão românticos, né? Os homens precisam pegar uma inspiraçãozinha em Adão e soltar um poema aí de vez em quando, né? Pensando em sua mulher como sendo aquela que Deus colocou na sua vida, aquela que Deus preparou para ele. Se todos os homens, eu trouxe aqui, se todos os homens pensassem assim, tipo assim, essa é osso dos meus ossos, não seria exatamente isso, mas finalmente essa minha mulher é a mulher que eu estava esperando, e reconhecer que foi Deus que colocou ela no seu caminho. Isso seria, assim, muito mais fácil, nós não teríamos divórcio, né? O homem entenderia esse papel da mulher ao lado dele, né? E a mulher também entenderia o papel do homem na vida dela, e a coisa seria muito melhor, e ele seria mais romântico, e ela mais carinhosa, né? Então, segundo o pastor Augusto Nicodemos, ele diz que aqui entra uma disputa dos estudiosos que querem saber como é. Olha só, os estudiosos não têm o que fazer, sabe, gente? Essa é a questão. Como é que Adão sabia que ela, essa mulher que Deus apresentou para ele, era osso dos ossos dele e carne da carne dele, se ele estava dormindo, se ele não viu nada, né? A resposta de alguns estudiosos é que, de fato, durante aquele sono, Deus deu para ele um sonho, uma visão, em que ele percebeu isso. O mais provável é que Deus explicou para ele de onde ela tinha vindo quando ele acordou. A gente não tem que ficar nessas elucubrações, eu chamo isso de elucubrações. Como é que aconteceu? Como é que foi? Será que foi assim? Não interessa, sabe? Não interessa. O que interessa é que nessa declaração dele aqui, no versículo 23, ele diz que ela é osso dos ossos dele e carne da carne dele. Como ele ficou sabendo, né? Só pode ser uma revelação de Deus. E pronto, está acabado, né? Vamos fechar assim. O que nós podemos deduzir é que a ideia do sono profundo é exatamente para que ele não visse, ele nem soubesse o mistério da criação. Mas Deus então revelou para ele, e o que é que aconteceu? É a reação do homem, é isso aí.
é de alegria, de felicidade. E quando ele diz, essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, quer dizer, ela é da mesma substância, ela é feita do mesmo material, ela é minha similar, quer dizer, igual, ela é semelhante a mim. E o nome dela será Isha. Preste atenção, presta atenção nisso, porque homem em hebraico é Ish. Mulher, ou varoa, em hebraico é Isha. Tá vendo? Presta atenção. Ish, I-S-H, é o homem hebraico. Então ela vai ser chamada Isha, porque ela foi tirada do Ish. Entenderam? Na nossa língua não tem como a gente fazer esse jogo de palavras, né? Você não pode falar assim, ela será chamada de Homea, porque foi tirada do homem. Não tem condição, não é isso? Mas no hebraico dá, porque homem é Ish e mulher é Isha. Entenderam? Então dá para fazer esse jogo. Então, para nós não faz sentido nenhum, Homea e homem, né? Então vamos deixar no hebraico mesmo, ela será chamada Isha, porque foi tirado do Ish, tá? Então, Adão, quando ele olha para a mulher, ele fica perfeitamente convencido de que a mulher de fato é igual a ele, embora diferente, né? A gente sabe disso, a mulher é diferente do homem, o corpo da mulher é diferente do homem, né? Iguais, porque ambos eram humanos, mas um era macho e a outra era fêmea. Iguais, mas diferentes. Esse ponto é muito importante da gente preservar, como nós vamos ver mais adiante. Só lembrando aqui que a mulher, ela recebeu uma glória especial. Ela foi a última a ser criada. E é claro, existem aquelas piadinhas, entra o Cláudio Duarte de novo, né? Aquelas piadinhas de que as mulheres gostam de fazer, né? De se desfazer do homem, dizendo que o homem foi um projeto que não deu certo, e Deus fez a mulher e aperfeiçoou aquele projeto que não deu certo. Mas, sem dúvida, não podemos deixar de ver aqui esse fato de que a mulher foi criada mais distante da terra. O homem ele foi feito do pó da terra, mas a mulher já foi feita no nível superior, já de uma terra que foi formada, né, e que ganhou vida. Ela não, ela já foi tirada de uma carne já viva, entenderam? Mais ou menos isso, né? O homem foi feito do pó da terra, mas a mulher já foi feita no nível superior. Deus reveste a mulher aqui de uma glória especial. Não é à toa que quando a gente vai lá em 1 Coríntios, Paulo se refere à mulher como sendo o quê? A glória do homem. Paulo diz isso, né? E é assim que Deus demonstra seu mais completo e perfeito amor pelo ser que ele havia criado. Pelo homem que ele fez, a sua imagem e semelhança, lidando com uma auxiliadora, uma auxiliadora semelhante a ele, ossos dos seus ossos, carne da sua carne, uma Isha tirada do homem, iguais, mas diferentes, para cumprir todos os propósitos de Deus. E agora, nós terminamos aqui, terminamos o texto com 2 comentários de Moisés a respeito do que tinha acontecido, e isso é muito importante. Deixa eu caminhar mais um pouco aqui, né? Estamos no 24 minutos, vamos lá. Vocês se lembram que Moisés, ele está escrevendo o livro de Gênesis durante os 40 anos, eu falei isso no começo, durante os 40 anos que eles estavam ali vagando no deserto, e ele escreve Gênesis quando ele já está próximo à entrada da terra prometida, nas planícies de Moabe, do outro lado do Rio Jordão, e à sua frente, depois do Rio Jordão, o que tinha? Jericó, a cidade de Jericó. Os israelitas estavam se preparando para entrar na terra prometida.
E é como se, no meio da narrativa, de repente, Moisés se vira para os israelitas e diz assim: é por isso, como eu tenho já dito a vocês, que o homem deixa pai, mãe e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aqui é um comentário de Moisés sobre isso, dirigido para a sua audiência, para os israelitas que estavam ali, né, que tinham saído do Egito, estavam indo em direção à terra prometida, terra de Israel, né, onde é Israel hoje, dando a razão ou a base ou a justificativa para o casamento a partir da criação da mulher. A partir da criação, antes da criação da mulher não se falava em casamento. Agora não, tá? Moisés para e fala isso para o povo. Então são 3 pontos aqui que estão contidos na declaração de Moisés. O primeiro deles, nós vamos ficar só com o primeiro hoje, é que o casamento ele vai implicar em uma mudança de prioridade na vida do homem. O homem casado deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Aqui há uma mudança de prioridade. Antes de casar, qual era a prioridade do homem? Eram seus pais. Ele mora no mesmo lugar, né? Mora no mesmo lugar, mora com a mesma família, é a sua primeira lealdade, é a sua primeira devoção. É o seu pai, sua mãe, a sua família. Mas na hora que ele casa, essa lealdade e a prioridade muda de lugar, passa para a sua esposa. Agora presta bem atenção nisso. Isso, na realidade, não quer dizer, meus irmãos, que o homem que casa ou a mulher que casa estão desobrigados de cuidar de seus pais. E especialmente se eles forem idosos, né, gente? E especialmente se forem idosos e precisarem de atenção. É claro que não. O filho, ele continua filho. A prioridade com o casamento passou a ser a mulher, mas se os pais necessitam dele, ele continua ainda ali com uma prioridade com seus pais também. Mas a prioridade primeira do homem casado é cuidar da sua nova família, ainda que ele tenha proximidade ou apego aos seus pais, tá? O grande problema que nós vivemos hoje, e eu abro aqui um parênteses, quero abrir uma janela aqui, para dizer que essa obrigação com os pais idosos e que necessitarem já está em lei, faz parte do Estatuto do Idoso. O idoso que não tiver condições, que estiver doente, financeiramente, sem poder se subsistir, se manter, né, porque vem remédio. Olha, gente, quero falar um negócio para vocês aqui, hein? Eu não me considero idosa, não. Eu sei que eu sou. Mas, eu vou te falar, remédio não é mole, não. Essa consulta que eu fui, né, com essa otorrino, entre consulta e remédio, eu gastei praticamente R$1.000. Porque foi R$500 de consulta, 489, sei lá, de remédio. Então eu sei que muitos idosos, coitados, ganhando salário mínimo, tendo que comer, né, vestir, transporte às vezes, né, às vezes até aluguel, não tem condição. Então o estatuto prevê que os filhos têm que cuidar dos seus pais. Mas o filho também, coitado, ele não ganha muito, mas tem mais irmãos, junta todo mundo e vai garantir a sobrevivência de seus pais, tá, gente? Então é só uma janela aqui para dizer isso. Agora, qual é o problema dessa questão da prioridade a partir do casamento? É que a falta de observação disso tem trazido muita complicação e algumas mães, algumas mulheres que têm as suas filhas, elas não entendem isso direito. Daí se criou o mito da sogra que é cobra, né? Aquela, como é que faz?
jararaca, malvada, né? Porque sogras malvadas são aquelas mulheres que não entendem isso aqui, que a prioridade agora da filha é o seu marido, seus filhos. A prioridade do filho agora é a mulher e os seus filhos, né? O problema que isso causa é a intromissão, muitas vezes, da mãe, ou às vezes o pai, entrar na vida dos filhos, sabe? Se meter na vida dos filhos depois que a filha casou. Então, peraí. Então, vai cortar laços? Não, gente, lógico que não. Quando a filha chega para o pai ou para a mãe, pede a opinião, ou o filho, né, chega e pede a opinião, aí sim, os pais podem se intrometer, aconselhando, não é? Dando os conselhos pela experiência que eles têm e tudo mais. Mas Moisés está dizendo aqui, está dizendo aqui nesse primeiro ponto, né, que o casamento implica numa mudança de prioridade. O homem deixa seu pai e sua mãe e ele se une à sua mulher. A mulher deixa seu pai e sua mãe e se une ao seu marido. Isso, sabe, isso é bíblico. Está na Bíblia. E os pais que são de Deus entendem isso. Os que não são, né? Não, você está fazendo errado. Não, você não pode cuidar da sua mulher desse jeito. Que é isso? Eu nunca fiz isso. Você põe dinheiro na mão da sua mulher, você põe cartão na mão da sua mulher. Tá? Eu nunca fiz isso com a sua mulher. Vocês não tem que se intrometer, sabe? Porque é uma questão de relacionamento do casal. Eles combinaram isso. Não, vou deixar o cartão com você vai lá, faz as compras, depois você me diz quanto que eu tenho que pagar e tudo mais. Ou, às vezes o marido deixa um cartão na mão da mulher, mas ela não compra coisas assim de um valor mais expressivo, sem antes falar para ele, tô precisando disso, lá em casa tá precisando disso, ou eu tô precisando dessa roupa e tal, vou usar o cartão. Ele, não usa não, que esse mês... Aí vem o pai e fala assim, você é um idiota, você é um bobo e tal. Entenderam? Prioridade. O casamento traz prioridades. E os pais precisam entender isso. Vou parar por aqui, tá bom? É um ponto, tem mais 2 pontos para nós vermos sobre isso, sobre essa questão da criação da mulher e da instituição do casamento, tá? E a gente vai vendo aí mais para frente. Fica com Deus, vocês todos. Que Deus abençoe vocês. Desculpa hoje o atraso aí no envio, né, do estudo. Mas tem dia que é assim, né? A vida da gente fica muito agitada, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que Deus envie unção de graça, de bênção, de cura, de entendimento, de sabedoria na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. E se Deus quiser, na próxima semana, nós vamos estar juntos continuando esse estudo aí, tá bom? Amém? Fiquem com Deus.